O Diário do Minho continua a dar-lhe a conhecer os autores e autoras da nossa região e as histórias que têm para nos contar. Hoje temos connosco Pedro Cerumenho, autor, ilustrador e editor de livros na editora Paleta de Letras. Recentemente lançou, em conjunto com as Garibambi, o livro O que Escondem os Animais, o primeiro da editora dedicado também a bebés. Pedro, obrigada por estar aqui hoje. Obrigado eu pelo convite. Em primeiro lugar, diga-nos como nasceu a ideia para este livro que escondem os animais? Olha, este livro é todo um processo que vem de um desejo de criar um livro para os mais pequeninos. Eu já tinha vários livros para vários níveis de escolaridade. Faltava-me um para o pré-escolar, para os bebés, para os mais pequeninos. E, obviamente, tinha que ser um livro musical, um livro que surpreendesse o leitor, que brincasse com ele, quase um jogo. Mas também não queria que fosse algo muito que fugisse ao objeto que é o livro. Então, com base noutras experiências e livros que fui descobrindo, e também um pouco do resultado, do balanço destes 20 anos de viagens em feiras de livro, Sim. noutros autores, outros objetos, eu próprio, como consumidor de literatura infantil-juvenil, através dos livros que tenho, livros que abrem, livros que se transformam. E que foi um bocado a resposta do livro ao digital. Transformou-se num objeto com mais poderes ainda e que surpreende ainda mais. E então comecei a pensar neste projeto. Foi para aí há cerca de 4, 5 anos comecei. Lembro-me de pegar nas primeiras folhas e fazer uma brincadeira em que cada animal se transformava num objeto. E a partir daquela ideia comecei então a idealizar o livro com os textos e depois mais tarde, obviamente, faltava-me um parceiro musical, como eu conhecia já a Joana, depois a Aurora mais tarde, e sabia o trabalho fantástico que elas estavam a fazer e sobretudo também um trabalho que estava a começar e juntei o útil ao agradável e lancei-lhes o convite e fiquei muito contente por elas também fazerem parte como Sim, autoras deste livro. No claro. fundo, este livro tem 3 autores, que sou eu, a Joana e a Aurora, e juntos podemos fazer sessões surpreendentes através do som, da imagem e obviamente da palavra. Claro, exato. Mas lá está, este livro é também pensado para os bebés também. Foi um desafio criar uma história para leitores tão novos. É sempre um desafio porque eh, para já porque estou a entrar em campos nos quais eu não me sinto muito habituado, não é? Eu trabalho mais com. Aliás, quando comecei o meu percurso literário, foi mais. Começava a escrever mais para segundos, terceiros ciclos. Depois comecei a escrever mais para o primeiro ciclo, inclusive agora para manuais escolares do primeiro e segundo ano. Mas faltava-me o pré-escolar, embora tenha um livro que é o Porque é que os Animais Não Conduzem, que também é muito adotado pelos mais pequeninos, mas faltava-me um livro que brincasse mais e que cantasse e que se transformasse. E obviamente a música não é a minha área de eleição e por isso precisava aqui de ajuda. E com essa humildade também abri o projeto a várias hipóteses, sempre com aquele pressuposto das crianças, das famílias assistirem, aprenderem, depois replicarem em casa, um pouco seguindo as teorias de Gordon e toda a aprendizagem que se pode fazer através dos sons e da fonética. E por isso senti-me mais confiante e seguro quando este projeto foi também abraçado pelas Garibambi. Aí sim senti que estava uma equipa formada e este projeto precisava de uma equipa. Exato, falava aí da música e eu ia perguntar exatamente por aí, porque o livro também tem música. O que é que a música acrescenta a esta experiência? A música aqui acaba por ser eu no lançamento disse que era a cereja em cima do bolo, mas não, acho que é mesmo o motor do livro. A música é o motor do livro, é toda a engrenagem que faz o livro trabalhar, porque são 14 canções para 14 animais que se transformam em objetos sem saberes quais. E se estás curioso e queres descobrir, tens de esperar até a página abrir. Mas se todos cantarmos ao ritmo certo, cada animal vira objeto. E então é esse o pressuposto do livro.
se todos cantarem ao ritmo certo, o animal abre e transforma-se em objeto. Ok. Ou seja, ele precisa da música para funcionar. O livro abre logo com um QR Code, onde se Ok. podem tirar as 14 canções. As Garibami decidiram colocar as canções em modo livre, ou seja, estão em várias plataformas de acesso livre, do Boa. YouTube, Spotify, Apple Music, etc. Por isso podem aceder às músicas, porque depois há esse pressuposto de trabalhar as músicas também em casa, não só nas escolas que visitamos, nas Exato. bibliotecas e nas sessões que elas fazem, como no Teatro Circo, Auditório Vita, mas também na própria casa, Claro. replicar a canção. Por isso é que eu acho acho que também foi a ideia delas essa de deixar em modo livre e aberto, porque sabem a importância que é depois continuar esse trabalho em casa. Exatamente. Agora, o Pedro é autor, mas também ilustrador. Sendo também ilustrador, como é que decide se vem primeiro a imagem ou a palavra primeiro? Às vezes é difícil, às vezes é uma incógnita como é que surge a ideia pode vir na forma de palavras, pode vir na forma de imagens. Eu acho que a ideia às vezes não sabemos como é que ela vai surgir. Neste caso a ideia foi um pouco este objeto de transformação, e depois comecei até pelas imagens e mais tarde pelos textos. Exatamente. E depois a Joana e a Aurora pegaram nos textos e acrescentaram, adaptaram e compuseram as canções e as letras. Mas inicialmente foi mesmo a imagem neste livro. Foi a primeira coisa que surgiu, foram os animais a abrir e a transformar-se. Depois, mais tarde, resolvi acrescentar também uma mais-valia ao livro, que é, para além dele abrir e se transformar, temos de procurar o animal seguinte. Ok. Tudo isso cria uma dinâmica entre a criança e o livro, ou seja, ele canta, tem de adivinhar no que é que ele se transforma e depois de se transformar tem que procurar o próximo animal. É toda uma interação. Exato. Mas os animais transformam-se em objetos de surpresa. Como é que surgiu esta brincadeira? Obviamente não há assim nenhum livro com animais que se transformam em objetos. Há livros que brincam com esta imagem dupla. Obviamente que até vem de um jogo surrealista, que era o Cadáver Esquisito, e de outros jogos que faziam em que os objetos nunca eram o que pareciam, transformavam-se noutras coisas. Um pouco à imagem do René Magritte, de que isto não é um cachimbo, mas isto não é, acaba por não ser também um animal, um livro. Por exemplo, aqui em vez de um crocodilo é uma rodela de limão. O elefante bebe chá para ficar mais elegante, por isso vira bolo de chá. Certo. O flamingo detesta chuva ao domingo e por isso vira a guarda-chuva. E todos os animais têm depois o animal seguinte. Aqui escondi o caracol no peixe, por isso o caracol é o seguinte. O caracol também se transforma, tem o coelho escondido no meio das guloseimas. E é sempre assim, ou seja, é toda uma dinâmica, é quase como se fosse um jogo, uma aplicação. A criança vai sempre brincando com o objeto. Pelo caminho tem os poemas ou canções. Isso também nós nessa, eu acho que aí também foi muito inteligente da parte da edição e mais tarde no design do livro, que foi, e das próprias Garibambi, que foi pequenos pormenores. Os pequenos pormenores fazem as grandes diferenças, que é, por exemplo, as Garibambi pegaram nas 14 canções e escolheram vários géneros musicais. Então, ao longo das 14 canções, há toda uma riqueza fonética que vai desde o pop, rock, hip hop, ópera, Irish music. Ou seja, a criança, sem dar conta, está a aprender toda uma riqueza musical dentro destas canções. No caso da ilustração, também há a questão de que, pronto, para além do animal se transformar em objeto, foi um trabalho que foi todo começado a lápis, depois fotografado, colorido em digital, Ok. porque depois tinha que pensar também a forma como ele fechava, Exato. mas toda a base do livro é em lápis. É quase um livro desenhado, que eu achava que também era muito engraçado, porque normalmente é a base de todas as artes, é o desenho. Exato. E este livro
demonstra isso. O que escondem os animais é sempre uma pergunta que fica em aberto, até se quem sabe para um segundo livro. E foi um livro que foi feito também a pensar noutros países, noutras formas. E por isso também vamos agora à Feira do Livro de Bolonha negociar direitos com outras editoras, porque eu acho que é um livro que tem todo o potencial para alcançar outros mercados fora de Portugal. E no meio deste processo todo, qual é que foi o animal mais divertido de criar? Há animais mais divertidos, mesmo as canções também remetem para essa questão. Temos canções mais alegres, outras mais melancólicas, temos canções mais agressivas e temos canções mais delicadoces, um pouco de Disney e emotivas. Depois é giro, cada um de nós, eu, a Joana e a Aurora, cada um de nós tem o seu animal preferido, a sua canção preferida. Isso é giro, ter essa sensação à medida que vamos trabalhando em conjunto. E vamos ter agora várias sessões, agora em breve, não só aqui em Colégios de Braga, mas vamos comemorar o Dia da Poesia na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, e também vamos aprimorando esta forma como trabalhamos os três juntos. Basicamente elas trabalham a parte musical e eu vou desenhando os animais. Depois elas têm um retroprojetor antigo, onde através dos acetatos vão mostrando no que é que o animal se vai transformando. E depois mete-se o objeto num estendal para a criança ir vendo o resultado final de cada animal. Toda essa dinâmica é muito gira, é uma dinâmica também muito visual, muito sensorial, que é o que para estas idades tem de ser, não é? Tem que ser tudo muito sensorial e muito próximo para eles sentirem a magia do livro. Estou muito contente com a aceitação do livro também, com as críticas, com os comentários, inclusive de pessoas da área da música, que não é a minha, não é? E por isso estava um bocado curioso saber qual ia ser o feedback, e tenho várias pessoas que fazem concertos para bebés e sessões para um público para a primeira infância e que ficaram surpreendidos com a qualidade do livro, por isso acho que as Garibambi estão de parabéns. Perfeito, Pedro. Para terminarmos, se tivesse de descrever este que escondem os animais em 3 palavras, quais seriam? 3 palavras: surpreendente, melodioso e desafiante. Perfeito. Pedro, muito obrigada por este tempo. Obrigada também a si, que está sempre desse lado. Não perca e descubra o que escondem os animais.